Olá pessoal, tudo bem? Eu estou lendo um pouco sobre o movimento modernista e gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas de maneira bem breve, bem rápida, num vídeo curto, sobre esse movimento, que é um movimento muito rico, muito variado e que tem uma importância muito grande para nós ainda hoje. É um movimento que realmente marcou a literatura brasileira, literatura mundial, modificou muito o panorama da literatura. Então é importante a gente saber algumas coisas. O movimento modernista, ele é um movimento das artes em geral, não é apenas um movimento literário. É um movimento de vanguarda, né, que tem muito a ver com o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo, o surrealismo, né? São movimentos europeus que foram importados, né, da Europa para o Brasil. E aqui no Brasil, os nossos modernistas, eles se preocupavam muito com a questão da identidade nacional. Porque o Brasil, até então, e talvez até hoje, não tinha definido o que é ser brasileiro, ou seja, o que qual é a identidade nacional. Essa preocupação tinha surgido no romantismo, né, no século XIX, porque naquela época, na época do romantismo, o Brasil tinha acabado de virar uma nação independente. Não sei se você se lembra, mas a independência foi proclamada em 1822. Então, entre os escritores românticos, surgiu uma grande preocupação com respeito à identidade nacional, ou seja, não somos mais Portugal, somos agora o Brasil, mas o que é ser brasileiro? Então eles começaram a pesquisar, vamos dizer assim, os costumes, as falas das diversas regiões do país. Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, todas as regiões foram contempladas pelo romantismo, especialmente por José de Alencar. Então essa é uma preocupação que já existia na literatura brasileira. Depois, né, vem o modernismo, várias décadas depois, né, quase 100 anos depois, não 100 anos, mas quase 100 anos depois, vem também com a mesma preocupação, né? Vem com a mesma preocupação do que é ser brasileiro. E só que o modernismo ele vem também com a ideia de ruptura. Quer dizer, ele se volta contra a tradição anterior. Aqui no Brasil, a tradição que permanecia, ou seja, a poesia, a literatura que estava em voga, era a parnasiana, né? Os autores mais celebrados pelo povo na época que surgiu o modernismo aqui no Brasil, que foi o início do século XX, né, culminando na Semana de Arte Moderna de 1922, os artistas que eram celebrados eram a que a gente chama a tríade parnasiana: Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia. Só que assim, para os padrões literários, essa poesia já estava velha, já estava caduca. Então era preciso uma renovação urgente, porque a poesia tinha morrido, entendeu? Tinham sobrado apenas as formas, né, em detrimento da forma, em detrimento da poesia viva. Então, o modernismo no Brasil, que teve 3 fases, a primeira de 1922 a 1930, a segunda de 1930 a 1945 e a terceira de 1945 a 1960. Então, a primeira fase, ela veio para romper com tudo, para quebrar com tudo, né? Veio, né,
naquele sentimento revolucionário e de rompimento com o passado mesmo, com a tradição parnasiana, realista, naturalista, simbolista, rompendo com tudo que veio antes da literatura brasileira, né? E absorvendo a tradição não, as vanguardas europeias, o cubismo, expressionismo, futurismo, né? E assim por diante. Então, no intuito de descobrir uma identidade nacional. Então, a fala do povo, né? A linguagem do povo, foi incorporada à poesia, ou pelo menos houve uma tentativa de incorporá-la à poesia, ao romance, enfim, à literatura de forma geral. O cotidiano, né? O cotidiano foi tido, passou-se a ver o cotidiano, o dia a dia, como uma fonte também de assuntos poéticos. Ou seja, o poeta não tem que ficar simplesmente buscando nos mitos gregos, né, que, sei lá, talvez pouco teriam a ver com a nossa realidade, pelo menos segundo os modernistas, os assuntos, né? O poeta não tinha que ficar buscando os assuntos na mitologia, mas sim no cotidiano, no dia a dia, numa coisa mais próxima do povo. Interessante que o modernismo ele tem essa intenção popular ou popularista, só que o movimento de 22 ele não foi aceito pelo povão. Ele foi um movimento elitista. O povão gostava da poesia parnasiana e queria continuar lendo a poesia parnasiana. Então, o movimento de 22 ele não foi aplaudido pelo povão, né? Então, assim, foi um movimento bastante elitista. A semana de 22, os poetas da primeira fase, né, do modernismo, eles cometeram vários erros. Foi necessário uma renovação? Era necessário? Era, né? Pelo menos há uma certa clareza nessa compreensão, que realmente era necessário uma certa renovação, porque a poesia, a literatura realmente tinha caído num marasmo muito grande. Porém, aconteceram vários erros, vários equívocos na primeira geração, que a segunda geração e a terceira corrigiram, né? Os poetas da primeira geração eles rejeitavam completamente o verso metrificado, eles queriam verso livre, né? Várias coisas. Rejeitaram o soneto e outras coisas. A segunda geração já começou a recuperar o soneto e outras formas mais. E a terceira geração, né, também praticou bastante essa forma fixa. Bom, tem muitas coisas que se podem que eu poderia dizer aqui a respeito do modernismo, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui e deixo para continuar uma outra hora, né? Só para falar alguns nomes de cada geração, só para contextualizar um pouquinho melhor. No outro vídeo eu posso falar mais alguma coisa. Primeira geração, alguns nomes importantes são Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e o Dante Milano, eles ficaram de fora do movimento, ou seja, eles não aderiram, né, ao movimento de 22. Eles já eram, vamos colocar assim, modernos ou modernistas antes do movimento modernista, né? E a formação deles foi, vamos dizer, não dependeu do movimento modernista aqui no Brasil, mas eles também praticaram versos de cunho modernista. Então, o Manuel Bandeira especialmente, ele atravessa todas as 3 gerações de modernismo, chega até a praticar o verso concreto, né? Mas depois ele abandona e, enfim, foi uma experiência que ele fez. Da segunda geração nós temos o romance de 30, né? Que é um romance neorrealista. Temos aí nomes como Raquel de Queiroz,
Graciliano Ramos, José Lins do Rego e outros mais, né? E tem